Então vamos lá, voltando à nossa análise sobre memória RAM, considere o seguinte, nós tivemos uma questão de prova recentemente que falou que ao ligar o computador, toda vez que eu ligava o computador, a memória RAM tinha que ser atualizada novamente com dados e instruções, pois ela estaria vazia. Então você vai considerar o seguinte, dá uma olhada aqui, ó, né? Dentro das características que nós colocamos, você vai observar que toda vez que eu ligo a memória, por ela ser volátil, ela está realmente vazia. Aí quando eu ligo o computador, uma das primeiras coisas que vai acontecer ali é o carregamento do sistema operacional, né, que nós vamos chamar de boot, nós veremos daqui a pouco. Vamos hipoteticar, né, uma hipótese aqui. Suponha que eu tenho uma memória RAM com 1 GB, ou seja, aproximadamente 1000 megabytes. Quando eu ligo o computador, então, como eu já falei, eu não estou usando nada disso e eu tenho disponível 1000 megabytes, certo? Eu tenho disponível 1000 megabytes. Olha só, galera. Aí eu carrego ali o sistema operacional. Isso aqui são valores, tá, estimados, que eu coloquei aqui. Eu gastei 500 megabytes e está sobrando 500 megabytes. Aí eu carrego o antivírus, o Internet Explorer, o Excel, o Word e por último o Skype. Aí você percebe que eu cheguei numa situação onde eu estou usando 980 megabytes e tenho disponível apenas 20 megabytes. Bom, olha só, galera. O que vai acontecer se eu tentar abrir um programa que tenha mais de 20 megabytes? Então é como se eu tivesse recebido R$1.000, fui gastando, pagando as contas, sobrou 20. Mas aí a minha namorada chega e fala, ó, vamos sair, né? Vamos fazer alguma coisa e tal. E eu sei que com certeza essa saída vai demandar e vai gastar mais do que R$20. Aí o que eu faço? Não saio? Tem que sair, né? Tem que sair. Até por isso que eu quero passar no concurso, Jefferson, porque eu vou ter meu cartão, meu limite, né? E vou estar... E aí você vai lá e paga no débito. A conta deu R$100, você paga no débito e passa. De onde é que vieram os R$80 que estavam faltando? Eles vieram do seu limite, né? Do limite da sua conta, que não é um dinheiro seu. Não é um dinheiro seu. Ou seja, você está usando um dinheiro que não é seu, você vai pagar por isso. Aqui eu vou precisar de memória emprestada, eu não tenho mais memória. Memória RAM é a memória principal. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer um procedimento chamado de memória virtual. Então, é o que nós chamamos também de swap, ou seja, troca. Eu vou deixar de utilizar essa memória aqui, eu vou pegar o que eu tenho aqui que não está sendo usado no momento e vou passar para o disco rígido. Então, quando a minha capacidade de memória RAM está acabando, eu começo a utilizar o disco rígido como se fosse memória principal, porque nós veremos que o disco rígido não é memória principal. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter mais espaço, o disco rígido tem muito mais espaço que a memória RAM, eu vou armazenar o que não está sendo usado para poder fazer essa troca. Mas eu vou perder o quê? Desempenho, tá? Vou perder desempenho aí. Bom, então volta para cá. E agora nós vamos aqui analisar a questão. Olha só. A memória RAM do computador é um tipo de memória não volátil. Espera aí. Aí você fala, aí Jefferson, é mentira, ele está mentindo para mim. Né? Está mentindo. Porque ela é volátil. Então você já vai colocar a letra A, que o item está errado. Letra B. A memória cache é um tipo de memória mais lenta que a memória RAM. Mentira. Ela não é mais lenta. A cache ela é mais rápida que as outras, né? Mas que possui uma maior capacidade de armazenamento. Então, errado. Você pegou aqui os dois conceitos, ele inverteu os dois conceitos, né? A memória RAM, galera, ela é mais lenta do que a cache, mas tem muito mais capacidade. E, obviamente, a cache é menor e mais rápida. Tranquilo? Então, ficou fácil, né? Vamos lá para outra questão. Memória virtual é criada pela memória RAM temporariamente no disco rígido. Beleza. Por isso, o seu tempo de acesso é menor que o tempo de acesso à memória cache. Olha só, galera. O que é o tempo de acesso? O tempo de acesso é o tempo que eu demoro para acessar os dados que estão naquela memória, certo? Ele está falando aqui que o tempo de acesso, né, à memória virtual é menor do que o tempo de acesso à memória cache. Aí só você lembrar, quem é mais rápido? A cache. Então o tempo que eu demoro para acessar os dados na memória cache é menor. Tá ok? Então corta para cá. Você vai colocar aí que o item está errado, tá ok? Ele está falando que ó, a memória virtual é criada pela memória RAM temporariamente no disco rígido. Por isso, o seu tempo refere-se a quem? A memória virtual. É menor do que o tempo de acesso à memória cache. Mentira, tá? É maior. Então o que está errado é isso aí, só para frisar. Agora nós vamos falar aí do disco rígido, HD ou HDD, né, que são os termos em inglês aí para hard disk ou hard disk drive, ou drive de disco rígido. Bom, quem é esse cara? Né? O disco rígido, nós vamos falar aqui inicialmente informações genéricas, né, de qualquer disco rígido. O disco rígido, galera, ele é um sistema de armazenamento não volátil, isso é importante, por isso que eu estou frisando, tá? Não volátil. Geralmente de alta capacidade, geralmente é a memória de maior capacidade do computador é o disco rígido, tá certo?
ele é uma memória secundária, também chamada de massa. Memória secundária ou de massa. Então essas informações aí são importantes sobre o disco rígido, ok? Vou mostrar a vocês aqui agora um disco rígido convencional. Dá uma olhada aí, ó. São na verdade vários discos, nós falamos disco, né? Mas são discos, vários discos. E entre esses discos aí nós temos uma cabeça de leitura, ou cabeças, né? Na verdade, de leitura e gravação. Então como é que vai ser o funcionamento? Aqui a imagem de um disco, né? Real, não tamanho, mas a imagem real, um disco rígido, aberto, sem a tampa dele. Então, como é que é o princípio de funcionamento de um disco rígido normal? Então, você pode colocar aí que ele lê e grava os dados, lê e ou grava os dados magneticamente. Tá? Então, um processo aqui magnético. Magnetiza, desmagnetiza. 0 e 1, né? Só que através do quê? Da magnetização. Então, ele lê e grava os dados através de um conjunto mecânico que movimenta as cabeças, está ali ó, a imagem, as cabeças de leitura e gravação, e também movimenta o quê? Os discos, os próprios discos. Então você percebe que é todo um processo mecânico por trás. O que isso vai ocasionar, o que isso vai acarretar, galera? Menor desempenho em relação a outras memórias, certo? Ele vai ficar mais lento, tá ok? Bom, agora continuando aí, nós vamos falar da capacidade dele, que é em megabyte, gigabyte, e as interfaces. Então, o que é uma interface? É um meio de comunicação do HD com a placa-mãe e vice-versa. Então, nós temos aqui, você vai ver depois no slide aí, IDE e SATA. Então, pode observar aí, ó, IDE e SATA. Você vai colocar aí que o SATA é mais moderno e também mais rápido do que IDE, tá ok? Dá uma olhada na imagem aí, ó, de cima o IDE, tá aí um cabo IDE, que não se utiliza mais, né, e o SATA embaixo. Tá? O fato de não utilizar mais quer dizer que não possa cair em prova, não. A gente não pode ter essa lógica, não necessariamente, tá ok? Não necessariamente. O cabo IDE e o cabo SATA, eles não são utilizados só para HD, não. Eles podem ser utilizados também para ligar um gravador, né, de DVD à placa-mãe, por exemplo, tá? A placa-mãe. Vem comigo aqui, corta para cá, galera. Corta para cá. Aqui nós vamos falar de um HD SSD, que significa aí um disco no estado sólido. O que ele tem de diferente? Ele tem diferente do HD normal. Aqui, gente, é tudo eletrônico, então não tem aqueles componentes mecânicos. Aí você vai observar aqui o seguinte, olha só, você vai anotar aí, né, que esse disco aqui, ele lê e grava os dados eletronicamente em memórias flash, tá? Em memórias, então flash ficou meio torto ali, mas deu para ver, tá certo? Em memórias flash. Então o HD normal, só lembrando aqui, né, o princípio do funcionamento do HD normal. Como é que é? Ele é um processo mecânico. E o HD SSD, o processo dele é eletrônico. Então, maior desempenho, tá? Melhor velocidade, armazenamento e leitura dos dados do que o HD normal. E não está sujeito, né? O HD normal ali, se você der uma chacoalhada mais forte, você está sujeito ali a danificar o disco. No HD SSD, você vai chacoalhar, lógico que não vai atirar na parede, né? Mas vai dar uma chacoalhada e ele continua funcionando. Tranquilidade? Vamos lá então. Vamos falar aqui da divisão lógica do disco rígido. Então, pelo amor de Deus, se cair numa prova falando que o disco rígido pode ser dividido fisicamente, ele até pode, né? Você pega um machado e divide fisicamente. Mas ele não vai funcionar, certo? A nossa divisão é lógica. Então, eu quero que você anote aí que um disco rígido ele pode ser dividido. Aí você coloca entre parênteses aí, particionado, em várias partes, que nós chamamos de partições, tá? Então, essas divisões lógicas, eu vou dividir em tamanhos aleatórios, que são chamados de partições, tá? Que são vistas, as partições são vistas pelo sistema operacional, gente, como se fossem discos independentes. Então, são as chamadas unidades lógicas que eu vou criar ali. C, D, o E, o F, pode ser fisicamente um único disco, mas logicamente são tratadas, né, como se fossem discos independentes, tá ok? Então, essas divisões são as partições. Agora, vamos continuar a nossa análise ali, ó. Eu quero que você conheça aqui o sistema de arquivos que eu utilizo para a instalação dos seguintes sistemas operacionais. Eu vou preencher a tabela aqui e depois eu explico. Aí você vai observar aqui no Windows, tanto o XP quanto o 7, que para o NTFS você está observando aqui que tem um asterisco na frente, né? Esse asterisco é para você lembrar que o NTFS é o sistema preferencial, tá? Ou padrão ou nativo para o Windows. Aí você observou ali também na tabela que ele pode utilizar o FAT32. Mas aí eu quero que você saiba que se eu utilizar o FAT32, eu tenho algumas desvantagens. Por exemplo, ele não tem criptografia. Tá? O FAT32 não oferece a possibilidade de criptografia. O tamanho máximo do disco que pode ser utilizado é de 32 GB. Na verdade, eu posso ter um HD de 500 GB. O que ele vai enxergar
são 32, não vai enxergar mais. E o tamanho máximo de cada arquivo fica limitado a 4 GB, tá? 4 GB é o tamanho máximo de cada arquivo. Bom, corta para cá. E aqui tem do Linux, né, que ele vai usar o XT. Aí você pode colocar aí que ele pode usar o XT 4 ou 3, tá? Existe o 3 também, se você vir na prova, para que você saiba aí que não está mentindo, existe o 3, tá ok? Olha só então a questãozinha de prova. O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato nativo XT3 e FAT32. O Linux utiliza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro que o adotado pelo Windows. Então você percebe claramente que ele fez o que aí, galera? Que ele inverteu, né? Ele inverteu completamente o sistema de arquivos. Para o Windows ele colocou XT e FAT32 como se fosse padrão, ó, formato nativo. Mentira, tá? Item errado. E o Linux não usa o NTFS, ele usa o XT 3 ou 4, como eu já havia falado. Agora vamos para outra questão. Então essa imagem faz parte de uma questão onde ele fala o seguinte, ó. Considerando a figura acima que representa as propriedades de um disco em um sistema operacional Windows, julgue o item subsequente. O sistema operacional em questão não pode ser o Windows 7 Professional, uma vez que o tipo de sistema de arquivos não é o FAT32. Gente, mas aí você vai perceber aqui, qual é o sistema de arquivos que ele está usando? É o NTFS, certo? Aí ele fala na questão aqui, ó, que o sistema operacional em questão não pode ser o Windows 7, uma vez que o tipo de sistema de arquivos não é FAT32. Então, perceba só o detalhe aqui. O que ele está querendo dizer com esse não é e não pode, nessas negações? Ele está dizendo que para ser o Windows 7, teria que ser o FAT32. Bom, nós sabemos que poderia ser, mas não tem que ser obrigatoriamente. Então, tem que fazer essa distinção. O que eu vou marcar no item? Item errado. Joga lá. Eu vou marcar para você ali, ó. Então, aqui você vai colocar que o item está errado. Tranquilo? Bom, tá ali o sistema de arquivos, estou apontando para vocês. E aí, voltou. Como é que os componentes que nós vimos interagem? Então, pode manter no slide aí e vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho um programinha que está aparecendo na tela para você ali, que é o Paint. Quando eu clico no Paint, eu dou 2 cliques lá, eu fiz uma entrada. Vai acontecer o processamento, onde eu vou buscar aquele programa lá no disco rígido, normalmente, né, onde ele está armazenado. Coloco lá, então, vou ler aquele programa, vou passar aquele programa pelo processador para a memória e até que seja aberto o programa na tela. Então, eu fiz a entrada, ocorreu o processamento e em seguida a saída. Legal, suponha que eu faça ali um desenho então, né? Muitos dizem que é um autorretrato, mas enfim. Eu quero que você observe aqui nesse momento, no slide aqui, ó, eu vou marcar para você que esse desenho, ele está na memória. Então eu circulei aí, né, que ele está na memória. Mas em que memória que ele está, gente? Na memória RAM. E aí, olha só. A memória RAM, vamos lembrar aqui, vamos relembrar então. A memória RAM, ela é o que, gente? Ela é volátil. Se eu desligar o computador nesse momento, desligo o computador, aquela imagem, no caso ali, vai permanecer? Eu vou ter salvo aquilo? Vou perdê-lo, né? Vou perdê-lo. Bom, perdendo aquilo ali, para que eu não perca, na verdade, aquilo ali, o que eu vou fazer? Eu vou lá clicar em salvar, vou passar aquilo ali para o disco rígido. Então, na verdade, só lembrando que no disco rígido não vai ficar a imagem desse jeito aqui, né? A imagem ela vai ficar tudo em 0 ou 1, certo? Ou seja, linguagem binária. Tranquilidade? Então a gente deu uma revisada aqui, um panorama geral nos componentes que nós vimos até agora, né? Como eu disse, uma revisada. Vamos continuar aqui nossa análise então, pode jogar ali, pode jogar no slide. E o que acontece quando eu ligo o computador? Aí aqui muita gente brinca quando eu faço a pergunta e fala, Jefferson, o computador liga. Na verdade é o que você espera que aconteça, né? Você liga o computador, ele liga. Então qual é o procedimento? Vamos lá, vamos passar para cá. Então ali eu posso ter um no-break, O que é um no-break, né, que nós vimos na questão anterior? O estabilizador, acho que todos sabem, né? Ele tem como função estabilizar que a corrente que chega na nossa tomada ela é alternada. Então ela sofre picos de alta e de baixa. Ela fica oscilando. E essa oscilação não é boa para os equipamentos eletrônicos, né? Então o estabilizador ele tenta manter, né, a energia o mais estável possível. Não fica uma coisa linear. O no-break, na maioria dos no-breaks, hoje todos os no-breaks, eles têm essa função de estabilizar a energia. Além disso, ele vai ter uma bateria interna. Acabou a energia da rua, ele vai manter o equipamento ligado aí por alguns minutos, dependendo da sua capacidade, né? Ou até mesmo horas, para que você continue o seu trabalho, ou então pelo menos dê tempo de salvar tudo corretamente e finalizar. Joga para cá então. Então eu vou começar meu procedimento ali apertando o botãozinho, aí eu brinco com a galera, falo
Aí o pessoal fala, na CPU, Jefferson. Não, isso aqui é o gabinete, tá? Não chame isso aqui de CPU, por favor. Bom, o que vai acontecer naquele momento que eu apertei o botãozinho no gabinete? Eu dei partida, olha só, eu dei partida, né, entre aspas, que é muito similar da partida realmente no carro, né? Eu dei partida no computador, ele vai ligar, barulhinho você desconsidera, né? E vai entrar em ação a fonte de alimentação. Qual é a função dela? É fornecer energia para os componentes internos do computador, ok? Então vai alimentar todo mundo. A potência dela é medida em watts, né? O símbolozinho W. Bom, liguei, alimentei, agora eu vou ter início a um processo que nós chamamos processo de boot. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá? Início o processo de boot. Então, boot, você vai anotar aí para mim, por gentileza, que significa inicialização do sistema operacional. Então, o que é dar o boot na máquina? Significa inicializar o sistema operacional. Tá ok? Eu vou carregar o sistema operacional, dar o boot. Tá certo? Bom, vamos analisar então o que acontece nesse processo de boot. Olha só, eu tenho agora em ação a memória ROM do computador. Então, ROM é uma sigla em inglês para Read Only Memory, memória somente de leitura. Então tá claro aí que a memória ROM ela é somente de leitura, eu não gravo nada. Lógico que eu tenho tipos de ROM que vão permitir a gravação, mas se eu falei ROM, só ROM, ela é só de leitura. Bom, lembrando que essa memória ROM aqui é a memória ROM da placa-mãe, tá ok? Memória ROM da placa-mãe. Então, vamos analisar o que nós temos nessa memória aí e o que vai ser necessário para que o sistema operacional seja inicializado. Dá uma olhadinha ali, vamos lá. Então eu tenho lá na memória ROM, além desse dado que nós anotamos aí, que ela não é volátil, tá? Então é importante só ressaltar isso para vocês, pode cortar aqui, que ela não é volátil. Importante, não é volátil e é somente de leitura. O que nós temos lá? Então já apareceu ali para você armazena, vejamos o que nós temos lá dentro, dá uma olhada. Nós temos lá a BIOS, galera, né? Que é o sistema básico de entrada e saída. Então a sigla em inglês aí, né? Basic Input and Output System, sistema básico de entrada e saída. O que é a BIOS? Qual é a missão da BIOS, galera? Você pensa o seguinte, pensa comigo. Um sistema operacional como o Windows, por exemplo, ele pode ser instalado num computador X que tem uma configuração tal. Mas ele pode ser instalado no mesmo Windows, lógico usando outra licença, mas o mesmo Windows pode ser instalado no computador Y com a configuração totalmente diferente. Mais memória, mais HD, menos HD, enfim, toda a configuração diferente. O meu computador, por exemplo, hoje, ele tem, por exemplo, 4 GB de memória. Eu posso desligar o computador, acrescentar mais 4 GB e ligá-lo novamente. Como é que o meu computador vai adivinhar que antes ele tinha 4 e agora ele tem 8 GB? E o Windows, como é que ele vai adivinhar as configurações desse computador e do outro, né? Alguém tem que passar essas informações. Então a missão da BIOS é justamente essa. Fornecer, né, dar munição, entre aspas, para o sistema operacional trabalhar. E ele vai ensinar o processador e o sistema operacional quais são os dispositivos, o que ele tem, quanto de HD ele tem, qual a velocidade do barramento, todas essas informações aí. Tranquilo? E aí nós temos ainda, pode vir para o slide aí, nós temos o POST. Esse cara aí vai fazer o quê? Um autoteste, né, de alimentação. Então você já percebeu o seu computador quando você liga? Hoje quase não dá para ver, né? Passa tão rápido isso aqui, quase não dá para ver. Essa telinha aqui, ó. Então essa tela aqui, ela mostra, dá um panorama geral. O que está acontecendo aqui? O computador está fazendo um teste, um autodiagnóstico. Está testando ali os principais dispositivos. Por exemplo, a memória RAM, o processador, a placa de vídeo. Tá? Esses componentes estão sendo testados para ver se está tudo ok e porque eles são necessários para a inicialização do computador. Então o computador sem processador ele nem vai ligar, nem vai dar tela, né, por exemplo. Mas ele tem que ser testado, tem que ver se está tudo ok, tudo certinho, para que eu possa carregar todo mundo. Agora, se eu te perguntar, a impressora, ela vai ser testada nesse momento? Não, porque eu não preciso da impressora para carregar o sistema operacional. É totalmente prescindível, certo? Agora, a memória RAM, ela torna-se o quê? Imprescindível. Onde é que eu vou armazenar as coisas que vão ser processadas se eu não tenho a memória RAM lá? Então o computador nem liga, né? Nem liga. Vamos lá? Continuar a nossa análise. Além do post, então, que vai ser esse autoteste aí, nós vamos ter também aqui o setup. Então o setup ele vai ser a interface, galera, que vai permitir com que a gente configure opções de hardware da placa-mãe. Por exemplo, fala aí, Jefferson, alguns exemplos aí de opções de hardware que eu posso configurar ali no setup. Que hoje a gente praticamente não precisa entrar no setup para mexer em nada. Antigamente era mais chato, o clock do processador e várias coisas tinha que, né, ir lá manualmente configurar. Então aqui no setup eu vou poder, por exemplo, configurar a data e a hora que aparece no sistema. Ah, Jefferson, mas data e a hora eu posso configurar no sistema operacional? Pode, mas se você quiser fazer aqui, a sequência de boot.
Então eu sei que boot é inicializar o sistema operacional. Eu vou ter que buscar o sistema operacional em algum local, como nós veremos aqui. Então é uma sequência de locais que eu posso buscar. Por padrão, se está tudo certo, eu vou buscar só no disco rígido e vou embora. Mas vamos supor que eu queira mudar isso, que eu queira instalar um novo sistema operacional. Então eu vou buscar ou num pendrive hoje, né, ou num DVD, por exemplo. Então eu vou ter que alterar essa sequência de boot aí. Primeiro vai ser o pendrive, depois o HD normal, por exemplo, tá certo? Então são algumas opções que eu tenho aqui no setup. Corta para cá, vem comigo, vamos analisar aqui. Quando isso foi feito, então, todo mundo fez seu papel ali, eu tenho agora o carregamento do sistema operacional. Lembrando que parte dele apenas é que vai do disco rígido para a memória RAM. Tá? Então ele não vai na íntegra, beleza? Então vejam só, galera. Feito isso aí, o sistema operacional vai ser carregado. Se você olhar a tela aí, você vai até pensar, poxa, meu computador parece estar ligando, né? Quem tem o Windows aí, obviamente, né? Mas aí vem a pergunta. E se o sistema operacional não for encontrado? Então deu algum problema. Eu fui lá no disco rígido, por exemplo, e não encontrei. Então eu vou me deparar com essa tela aí, ó, onde ele fala aí que eu tentei dar o boot pelo disco rígido, falhou. Eu tentei dar o boot pelo CD ou DVD, falhou. E eu tentei dar o boot pelo disquete, também falhou. Aí ele fala aqui que não tem nenhum dispositivo de boot disponível. Pressione Enter para continuar. Mas esse pressionar Enter para continuar, galera, ele vai cair aí nós chamamos, né, de um processo cíclico. Ele não vai sair disso, ele vai ficar ali numa redundância. Vai ficar e não sai disso, né? Não vai sair disso aí. Bom, então se ele não for encontrado, eu preciso colocar o sistema operacional em algum dispositivo para que eu ou faça a instalação ou que ele já esteja instalado, recupere ali o problema que ocorreu ali para que ele possa dar o boot. Tranquilo? Então vamos lá, continuando aqui, dá uma olhadinha aqui. Agora nós vamos falar aqui dos dispositivos de entrada e ou saída. E aí você vai analisar o seguinte. Nós já vimos que o processamento ele é feito como, galera? O processamento é feito através da inserção de dados, em seguida ocorre o processamento e depois a saída dos dados. Bom, então eu vou ter dispositivos que vão permitir com que eu faça a entrada dos dados. Eu vou ter dispositivos que vão permitir a saída desses dados. E eu vou ter dispositivos que vão permitir tanto a entrada quanto a saída. Então vamos analisar, corta para cá, vamos lá para o slide, dá uma olhada na placa de vídeo. Ela é normalmente um dispositivo só de saída. Por que normalmente? Porque existem placas de vídeo que permitem a entrada. Tá? Mas a função dela, básica, vamos colocar aqui, é permitir a saída dos dados. É por ela que eu vou ver as imagens, né, na tela do computador. Então, olha só, o papel, saída. Tá ok? Papel da placa de vídeo, saída. Mas, se ele colocar a exceção na prova, lembre-se que há placas de vídeo que permitem a entrada. Tá ok? Fica a dica para vocês. Vamos analisar aqui agora o seguinte, dá uma olhada na imagem aí, ó. Eu coloquei aqui uma placa off-board e uma placa on-board. Então o que você percebe na placa on-board? Que ela está integrada, ela faz parte da placa-mãe. Já vem grudada ali na placa-mãe. E a off-board, ela está fora. Está fora. E ela vai ser conectada. Onde ela vai ser conectada, galera? Em um slot. Então, eu vou ter o slot lá, por exemplo, o PCI Express, né, o PCI que é um pouco mais antigo. Voltando ainda mais, eu tenho o slot AGP, né, que é só para placa de vídeo. Tá? Esse é já bem antigo. Atualmente PCI Express. Bom, placa on-board está grudada na placa-mãe. Faz parte da placa-mãe. Off-board separado. Então, é aquela que eu posso conectar e desconectar. Eu fiz o movimento ao contrário. Não sei se você percebeu aí, né? Conectar e desconectar. Tá? A qualquer momento. On-board não tem essa possibilidade. Não tem como tirar. O que eu posso fazer na on-board é desativar. Mas eu coloquei a placa de vídeo como exemplo, mas existem outros dispositivos. Por exemplo, além da placa de vídeo, seria a placa de rede hoje, que é muito comum, vira on-board, mas eu posso comprar uma off-board e colocar lá. Placa de som também é muito comum, né? E boas placas de som on-board, mas eu posso comprar uma off-board. Beleza? Tranquilo? Então, só para passar esse detalhezinho para vocês aí. Gente, a placa de fax modem, eu não sei se alguém lembra aqui, mas a placa de fax modem, né? Ou só o modem, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado, por exemplo, para fazer minha conexão à internet. Uma conexão de escada, né? Conexão de escada, eu vou utilizar uma placa de fax modem. Então, o que ele vai desempenhar o papel aí, galera? Eu vou enviar dados do meu computador à internet pela placa de modem. Eu vou receber dados da internet para o computador pela placa de fax modem. Então, o papel dela está bem claro aqui, né? A placa de vídeo, como eu falei, normalmente é só de saída. Aqui não, aqui é de entrada e de saída. Então entram e saem dados pela placa de modem, tá ok? Pela placa de modem.
Então fica a dica para vocês aí. Placa de fax modem, entrada e saída de dados. Vamos ver o próximo dispositivo aí, galera. Dá uma olhada. Agora nós temos a placa de rede. Então você conecta dois dispositivos em rede, você vai ter o que aí? Também a entrada e também a saída de dados. Por onde? Pelo mesmo dispositivo. Então, você vai notar aí que a placa de rede é um dispositivo de entrada e de saída. Tranquilidade? Então nós fechamos aqui esse bloco, voltamos já já analisando os dispositivos aí de entrada e de saída. Valeu, galera!